Paz e luz, que a graça bendita do Espírito Santo de Deus resplandeça na sua vida os mistérios revelados do Reino dos Céus. Paz e luz aos meus apóstolos, aos bispos, aos líderes desta obra gloriosa. Paz e luz a você que ama o conhecimento. E quanto mais conhece Deus, mais o ama, mais se aproxima dele e mais ainda compreende o seu lugar, o seu posicionamento, o lugar onde você deve estar, o que você deve fazer. Quem não tem conhecimento tem carência de entender quem é Deus em sua vida e o que você é para Deus. O que você tem direito, o que você tem que realmente fazer. Cada dia a gente vai evoluindo. E os livros dos nossos apóstolos, eles trazem para a gente uma revelação profunda da doutrina gloriosa do Reino dos Céus. E isso faz com que a gente viva bem. Vive bem quem tem conhecimento. E olha, logo estaremos realizando o estudo do livro O Amor Nunca Falha. O maior estudo de vida sentimental bem-sucedida já realizado. E eu posso dizer que sim, participei desde o início, quando vi o apóstolo escrevendo esse livro, e tenho a alegria de poder celebrar com você este estudo que vai começar. Hoje finalizamos o capítulo 8, vamos entrar no capítulo 8, finalizando os capítulos do livro. Semana que vem, a última aula do livro Com Deus Todas as Coisas São Possíveis. E eu quero te preparar, porque a última aula vai ferver. A última aula que vamos ter do livro Com Deus Todas as Coisas São Possíveis vai mexer com a sua cabeça, vai mexer com a sua vida. A aula de hoje já vai ser forte, mas a aula que vem vai ser muito mais ainda. Que Deus abençoe sua vida. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa aula, que abençoe o nosso apóstolo e abençoe todos que estão se mobilizando para dia 11 se encontrarem com a madrinha Bárbara Barcelos, a turminha da madrinha e todo o grande acontecimento que vai acontecer na igreja, ali no estacionamento, aliás, da sede nacional. Pode ir de carro, pode levar sua família toda, porque vai ter lugar para você estacionar e participar dessa festa linda com as crianças. Que Deus abençoe. E também, não podemos esquecer, está se aproximando também o dia 13, dia forte. Nosso apóstolo estará na sede nacional em Belo Horizonte. E muita gente que já está, inclusive, cumprindo com seu voto para a renovação do pacto de vida com o Arcanjo Miguel. Tudo isso é muito forte. E vamos agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te agradeço pela revelação gloriosa do Reino dos Céus, por podermos reinar em vida e alcançar em vida a salvação que seguirá em eternidade. Obrigado, meu Deus, porque com o Senhor todas as coisas são possíveis. Estamos aprendendo isso a cada capítulo do livro. E hoje vamos aprender mais uma vez. Obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos apóstolos, em especial o nosso apóstolo primaz, Adelino de Carvalho, que celebra este ano 50 anos de um ministério poderoso, de fogo e poder. Obrigado, meu Pai. Obrigado por cada um que está se dedicando nesta aula e busca o aprendizado da revelação gloriosa que o Senhor dá. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos lá? Capítulo 8. A fé te joga para cima.
Eu não quero deixar de passar a oportunidade que tenho de fazer um pacto com os céus, para que o arcanjo Miguel e o seu exército de anjos me guardem em todos os meus caminhos. Por que adicionei isso? Porque pacto de vida eu não apenas ensino, eu vivo. Eu estou vivendo aquilo que eu acredito, vivendo o que eu prego, vivendo o que eu canto, vivendo o que eu aprendi. E você precisa analisar as suas ações, porque suas ações é que vão refletir, trazendo a você a colheita que você espera colher. Se você quer proteção, então o seu nome estará no livro da vida, conforme o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos revelou, que nesse tempo de angústia, Deus enviou o arcanjo Miguel. Glória a Deus! Vamos lá para a aula? Página 67, capítulo 8, a fé te joga para cima. É impressionante o que acontece quando você sobe para o andar de cima. É como subir em um prédio. E a cada andar que você sobe, a sua visão e o alcance do seu olhar aumentam. Assim, você passa a enxergar o que antes parecia distante, cada vez mais perto de você. No topo, a perspectiva muda. Os obstáculos se tornam menores e nossas oportunidades se multiplicam. Imaginemos o maior prédio de Nova York, o One World Trade Center. Quando você chega ao 102º andar, tem uma visão ampla de tudo ao seu redor. A altura em que você está proporciona uma visibilidade muito maior. Quanto mais você sobe, mais longe consegue enxergar. Aquilo que não era visível antes torna-se claro lá do alto. Tive uma experiência parecida quando estive em Dubai, uma cidade conhecida por seus imponentes edifícios e construções. Em um dos arranha-céus da cidade, visitei um restaurante giratório, localizado em um dos andares mais altos. À medida que o restaurante girava, fui tendo uma vista panorâmica da cidade e percebia detalhes que antes não conseguia ver. É algo realmente impressionante. A perspectiva muda completamente quando você está em um lugar mais elevado. Conforme você sobe na vida, a sua visão se amplia e você passa a enxergar mais longe, com mais clareza e a compreender coisas que antes não eram perceptíveis. E certamente, os obstáculos que afligem quem está ainda nos primeiros degraus não têm mais o mesmo impacto sobre quem já subiu vários andares. À medida que você cresce, a distância entre você e aqueles que permaneceram nos níveis mais baixos aumenta. Então, se você pensa em crescer na vida, com certeza se distanciará de quem não conseguiu crescer. É uma consequência natural de quem sobe, se distanciar de quem não sobe e fica para trás. Quem está embaixo e te vê lá em cima, fica esperando que você caia ou que algo ruim aconteça. Mas quem está em cima, ocupado com a visão mais ampla, os novos desafios, não tem tempo ou energia para olhar para baixo, à procura de quem ficou. E aqui a gente para entender 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é a posição que você deve estar. E é necessário entender isso porque muita gente está numa posição errada na vida. Às vezes se coloca em uma situação onde ela mesma acaba atraindo. Lembra na aula passada, quando falamos sobre os ímãs espirituais? A própria pessoa acaba atraindo o que não presta porque murmura, reclama, joga feitiço sobre sua própria vida, dizendo: com tanto problema que eu estou enfrentando, com tanta luta, não tem jeito de ir para frente. É muita dívida,
é muita escassez, é muita falta de ajuda. Não tem ninguém me ajudando, não tem ninguém do meu lado, não tem ninguém, estou só, estou só, estou só. E os feitiços aumentam e ampliam. A prática de se enfeitiçar vai se tornando um hábito. E a pessoa, mesmo sem perceber, ela acaba atraindo o diabo na vida dela e não Deus. Ela ofende a Deus, falando que Deus nada pode fazer. Acho que nem Deus pode cuidar de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus não pode. Não, isso não dá certo porque isso não é possível. São palavras de ofensa a Deus. É a mesma coisa que um filho chega para o pai dele e fala: pai, o senhor não pode me dar alimento, o senhor não pode fazer nada, o senhor não pode cuidar de mim. E o pai, ali com alimento, com tudo pronto para poder ajudar o filho, fala: mas filho, você não acredita em mim? Então aí a questão de estar no seu lugar certo depende de acreditar. E aí que está a posição que o apóstolo nos falou, dando o exemplo de estar num prédio alto e de lá poder enxergar todas as coisas. É claro, uma pessoa que está numa posição bem baixa, bem lá embaixinho, ela não consegue ver a quantidade de inimigos que vem contra ela, e muito menos a quantidade de anjos que estão ao seu lado. É como se ela estivesse numa rua. Vamos pensar bem aqui agora. Imagine um beco. Você se encontra num beco. É um beco escuro. Aí, é um beco sem saída. Olha como a coisa está piorando. E na única saída do beco, aparecem homens, todos vestidos de preto, com estacas, com tridentes, com forcados, com foices, com facas e facões nas mãos, e eles estão te cercando ali. É um beco sem saída. Aí você olha para aqueles inimigos, para aqueles terríveis inimigos, e começa a dizer: é o fim. Mas se você estivesse numa posição onde é privilegiado estar ali, você veria que se você tem um compromisso com Deus, tem um compromisso com os céus, um pacto, porque pacto é isso. Pacto é a certeza de que você está no alinhamento. Pacto é a certeza de que você está fazendo a coisa certa. Então, quando você está no seu lugar, na posição certa, aí o inimigo vem, você fica tranquilo. Talvez quem está do seu lado vai dizer: mas ali os inimigos! Você está numa posição que você sabe que por trás daqueles inimigos tem um exército de homens tão iluminados, com espadas que brilham, e aquelas espadas chegam a queimar, porque elas estão flamejantes. E aí, de repente, aqueles homens de preto, todos são cercados. E você ali, só olhando, eles sendo derrotados. Mas quem está embaixo, só vê os homens de preto. Quem está num nível acima, vê que ao nosso derredor tem anjos. Mas é aí que está o detalhe. E aí que está o segundo ponto também. Às vezes, aquela pessoa que não acredita, você tem que deixá-la para trás. Não porque você não gosta dela, porque você quer o mal dela, não. É como se fosse o seguinte: você quer subir e tem uma pessoa te puxando para trás. Quando você entra num avião, a primeira coisa que nos ensinam a fazer em caso de despressurização, se o avião começar a cair, se baixar de altitude rapidamente, é que as máscaras de oxigênio vão cair. E a primeira pessoa que pegar tem que colocar a máscara nela, para depois colocar a máscara nas crianças, nos idosos ou pessoas com necessidades especiais. Porque primeiro você tem que estar de pé. Primeiro você tem que prevalecer para você ajudar a quem precisa. Então, se aquela pessoa que precisa, ela não quer te ouvir, fica só falando conversa fiada,
Não é que você vai abandoná-la, mas você vai seguir em frente, para que você do alto possa servir como um testemunho e puxar essa pessoa depois para você, se ela compreender e acreditar. Entende o que eu estou falando? Você não pode permitir que ninguém e que nada venha impedir você de estar na sua posição. A palavra de Deus diz que nada, nem o porvir, nem potestade, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas é claro, depende da sua decisão e do seu posicionamento. Observe essa anotação que fiz. Sua posição é única e você tem que estar nela. O grande segredo do vitorioso é não perder a defensiva. Quem nos defende é o arcanjo Miguel. Eu não posso ficar preocupado em me defender, porque quem se preocupa com a defesa não ataca. Quando você se preocupa só com a defesa, você não põe a mão no troféu, porque seu pensamento está preocupado com a sua queda, e aí a pessoa cai mesmo. Qual é seu lado? É da luz ou das trevas? O pacto divino de vida define de que lado você está, porque se você crê que Deus vai realizar seus sonhos, então tem que travar o ladrão de sonhos, que é o maligno. E não é Jesus quem vai impedir esse ladrão. Jesus salva. Jesus dá ordem. Mas o arcanjo Miguel tem compromisso com quem tem o seu nome no livro da vida na terra, como diz o profeta Daniel, em Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á do teu povo todo aquele que for achado escrito com o nome no livro. Compreende o que eu estou falando? Entende esta visão profética de Daniel? Que é uma visão de tranquilidade para aquele que quer continuar avançando, porque não vai ficar preocupado com o inimigo. Infelizmente, nas igrejas fracas hoje, os religiosos ensinam as pessoas a ter medo do inimigo. Oh, o diabo é um leão, tem que vigiar, tem que ter medo do diabo. Eles têm medo do diabo, têm medo de Satanás. E por terem medo, acabam impedindo a realização do plano de Deus em sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não somos como os religiosos. Nós não vamos ficar preocupados com o que o homem possa nos fazer, com o que o inimigo possa nos fazer. Porque nós já estamos preocupados com uma coisa primeiro. E isso a gente preocupa. Em ter do nosso lado o arcanjo Miguel, como promessa de Deus para aqueles que têm o seu nome no livro, que fizeram o que tinham que fazer, que assumiram o seu lugar e estão numa posição. E aí, do alto, a pessoa vê a grandeza de Deus guardando ela. Para que ter medo? Para que ficar preocupado? Vai na fé, tranquilo, porque o Senhor está do seu lado e envia os seus anjos para guardar, porque você tem um pacto de vida. Siga comigo. Página 70 do livro. A vida é assim. Tanto no mundo natural, nos negócios, quanto no mundo espiritual. À medida que você cresce e sobe, se distancia de quem não cresce e não sobe. Quando eu recebi a revelação do reino, perdi todos os meus amigos, pastores religiosos que não entenderam a revelação, pois a revelação confronta a religião. A religião é dos homens e a revelação é de Deus. Já vivi situações em que viajei para Israel com um grupo de pastores e percebi que eles evitavam me deixar falar porque não compreendiam o que eu dizia. Vi pastores pregando completamente ao contrário daquilo que Jesus ensinou sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele nos leva a ter uma visão grandiosa. O Evangelho do Reino é diferente do Evangelho da Salvação, que nos leva a ter uma visão de receber a herança de Deus somente após a morte. Na visão religiosa, depois da morte, tudo acontece. Você quer entrar no reino dos céus? Depois da morte você vai entrar. Você quer ser feliz? Depois da morte você será. Você quer ter alegria na vida?
Depois da morte você terá todas as promessas de Deus. Só que tem uma coisa aqui, olha. Mas Jesus disse que o reino dos céus está próximo, ou seja, está muito perto de você, e você toma posse dele pela fé. O apóstolo Paulo fez questão de frisar que nós reinaremos em vida e não depois da morte. Como diz em Romanos, capítulo 5, versículo 17, um texto que você precisa entender bem, porque se pela ofensa de um só, ou seja, aquele pecado de Adão, a morte reinou por esse mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Perceberam que são duas coisas? A graça nos dá a salvação, a vida eterna. E o dom da justiça é a medida espiritual com que Deus, ele trata cada um de nós de acordo com as nossas obras. Portanto, é importante entender isso. É importante entender e lembrar que de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso ele colherá. Agora, olhe bem, vamos receber a abundância da graça, o dom da justiça, de estarmos aprendendo e vivendo a vida do reino. Nós reinaremos em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia! Continua aí, a página 72. Assim como no mundo dos negócios, onde a negociação e a sua capacidade de dominar a mente de quem está do outro lado da mesa de negócios pode te levar a um resultado desejado, também no mundo espiritual, a chave do sucesso está no domínio. O que define nosso crescimento, tanto no mundo material quanto no espiritual, é a maneira como dominamos a nossa visão, nossas escolhas e decisões. No mundo dos negócios, quem é capaz de influenciar a mente do outro e guiá-lo a tomar decisões alinhadas com seus objetivos tem mais chances de sucesso. O mesmo ocorre no reino dos céus. Quem domina sua mente, quem domina sua fé, quem domina suas decisões, alcança uma visão mais clara do seu propósito. E quanto mais alinhado você estiver com a vontade de Deus, mais fácil será subir a cada nível, não apenas na sua vida pessoal, mas também na vida espiritual. Percebe isso? Esse alinhamento, ele vai te afastar dos religiosos, ele vai te afastar daqueles que querem viver conforme o Deus que eles colocaram numa caixa. Eles dizem que não pode, eles dizem que não é possível. É como um pastor que eu calei recentemente. Esse pastor, ele dizia, mulher não pode ser pastora, mulher não pode profetizar, mulher não pode abençoar, quem tem que fazer isso é o homem. Engraçado, olhei para ele e disse, como Deus então levantou, no período da lei, uma mulher chamada Débora, que se transformou em profetisa e julgava Israel debaixo da palmeira. Peraí. Quantas outras mulheres foram usadas na palavra de Deus? Mas eu não vou citar muitas, não. Eu vou citar Maria Madalena, que foi a primeira a anunciar que Jesus estava vivo. Isso não é ser uma apóstola, porque ela era seguidora de Jesus e pregava para as pessoas também? Peraí. E as filhas profetisas do diácono Filipe? Elas eram chamadas de profetisas no Novo Testamento. Peraí, então, o que está errado? Está errado na sua interpretação da palavra de Deus, onde você quer ver apenas o que você quer e não consegue enxergar a grandeza de Deus, como você há pouco falou que, mas é Deus que nos protege. Sim, Deus nos protege, mas Ele tem agentes específicos para isso. Por isso está no Salmo 91 declarado que Ele dá ordem aos seus anjos. E por várias vezes nós vemos a ação do arcanjo Miguel guardando e protegendo a vida do povo,
matando os inimigos, derrotando os inimigos, porque isso não é o que Deus faz, não é o que Jesus faz. Deus é nosso Senhor, Criador. Jesus é o nosso Redentor, nosso Salvador. O arcanjo Miguel é aquele usado por Deus para nos defender. Isso é revelação, é estar no nível acima. E quem domina a sua cabeça para não deixar entrar essas mentiras do mundo, essas mentiras dos religiosos, sabe quando vem aquele pensamento de não tenho, não posso, não consigo, eu sou pecador, eu sou isso. Olha, eu também sou pecador, isso aí eu reconheço. Mas eu também reconheço que Jesus me salva e me liberta de todo o pecado e eu creio. Por isso eu não carrego culpa em mim. Eu não carrego pecado em mim. Eu carrego a salvação. E eu vivo isso em vida, não é só depois da morte. Eu quero viver em vida as promessas de Deus que Ele prometeu para mim. Entenda isso. É revelação. Olha essa anotação. Temos uma responsabilidade muito grande de viver a palavra. E concordamos que o apóstolo tem um grande temor de Deus. E como cartas vivas do seu apostolado, não vivemos na rigidez da religião, mas como cartas vivas e práticas da palavra. Pois quem vive da obediência colhe frutos da bênção. A desobediência traz consequências cruéis. E todos vamos pagar um preço. Cabe a cada um decidir qual preço vai pagar. Quando há o arrependimento e a retomada na prática das primeiras obras, a coisa muda. Vamos para a parte final do capítulo 8? Página 73. Assim, cada nível que você alcança é uma oportunidade de expandir sua visão e dominar a sua mente, e de alinhar sua vida à vontade de Deus. Ao subir para o andar de cima, fazemos escolhas baseadas no nosso caráter e em nossa fé. O que fazemos na vida sentimental, nas nossas relações e no nosso trabalho também é reflexo da nossa visão ampliada. Na minha experiência como homem de Deus e também como homem de negócios, aprendi que você deve entrar na mente do seu opositor, do seu inimigo ou da pessoa que está realizando o negócio, dominando-a e fazendo-a tomar a decisão que você quer que ela tome. O bom negociador não entrega o resultado pronto, mas provoca o resultado desejado. E é fundamental entender que, aos olhos de Jesus, até o reino dos céus pode ser comparado a um grande negócio, como está escrito em Mateus, capítulo 13, do versículo 45 a 46, quando o próprio Jesus comparou o reino dos céus a um homem negociante que busca boas pérolas. E ao encontrar uma pérola de grande valor, vende tudo que tem e a compra. À medida que subimos para o andar de cima da vida, nossa visão se amplia e as possibilidades diante de nós se tornam infinitas. O crescimento, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual, exigem coragem e disposição para deixar para trás o que nos limita. E no reino dos céus, cada passo de fé e cada conquista não são apenas possíveis, mas inevitáveis quando estamos alinhados com a vontade de Deus. Portanto, se lembre, com Deus, todas as coisas são possíveis. Com Deus, não há limite para o que você possa alcançar. Então, quem põe limite não é o diabo. Quem põe limite é você. Ah, mas eu não consigo perdoar. Limite. Ah, mas eu não consigo fazer. Limites. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Limites. Ah, eu não tenho como servir a Deus. Limites. Ah, eu não tenho saúde. Limites. Ah, eu não tenho salvação. Limites. Quer vencer? Rompa as barreiras do limite e creia no seu Deus Todo-Poderoso, o Deus que está com você e que te ajuda e te ampara, porque com Deus todas as coisas são possíveis.
E completando, porta arrombada, não adianta colocar tranca. O que você vai esperar acontecer para os seus projetos poderem ir para frente? Não espera para amanhã o que você pode fazer agora. A visão é você fazer o pacto com o Arcanjo Miguel e despreocupar, sabendo que o Arcanjo Miguel vai guardar seus caminhos. Eu não quero deixar passar a oportunidade que eu tenho de fazer um pacto com os céus. Olha aí a gente colocando em prática e derrubando as barreiras dos limites. Este ano tem sido muito bom para nós. É um ano que marca os 50 anos de ministério do nosso apóstolo Davi Efraim Adelino de Carvalho, nosso apóstolo primaz. E vamos celebrar a coerência de uma vida de fé. E olha, semana que vem eu já aviso. Chegou, já está no seu santuário, já está nas suas mãos. Se não estiver, adquira. A maioria das pessoas se enchem de preconceitos e medos que os impedem de se arriscar e crer em algo melhor. Nós vamos aprender no livro O Amor Nunca Falha, um chamado para quem quer amar de verdade e aprender a lutar pelo seu amor. Glória a Deus! 15 de outubro, semana que vem, revisão dos 8 capítulos do livro Com Deus, todas as coisas são possíveis. Que Deus abençoe você. Põe em prática na sua vida a palavra de Deus. Faça um exercício agora. Quais são os limites que você pôs na sua vida? É o não fazer, não conseguir, não poder, não ter. Quais são os limites que sua mente ainda está operando, ainda está criando? É hora de você derrubar esses limites. Pare agora e comece a fazer a sua oração. E deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Creia e comece a repetir para você mesmo. Com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas são possíveis. E eu vou poder ver você chegando lá no Monte Manaim. Eu vou estar lá no Vale de Hebron, esperando você, para te dar um abraço e agradecer a Deus pela sua vida, porque você compreendeu, porque com Deus você tornou todas as coisas possíveis. Paz e luz para você.